Esse vídeo é para demonstrar o uso do novo projeto de programação, que vai ser um Sudoku interativo. Sudoku interativo, então, vai funcionar apenas permitindo que o usuário, né, o jogador, interaja com o Sudoku para jogar e se divertir. Então, como é que vai funcionar a execução inicial? Você vai digitar Sudoku, se você colocar a opção "help", ele mostra as opções de ajuda, né? Então, a sintaxe de uso é Sudoku, opções e um arquivo de entrada contendo os puzzles que devem ser resolvidos. Daqui a pouco eu falo mais sobre como é que é o formato desse arquivo de entrada. Mas se por acaso esse arquivo não foi informado, ele vai buscar um arquivo default, uma pasta específica para poder ter alguns puzzles para resolver. As opções são anyCheck, e aí você informa um número para dizer quantas vezes você pode usar a checagem para saber se uma jogada está correta ou não. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor como que isso significa. O valor default é 3. E o help é esse help que a gente acabou de ver. Então, se você chamar o Sudoku novamente sem o help, apagando aqui o help, ele automaticamente lê um arquivo de puzzles, coloca uma mensagem de abertura aqui, né? Ele abriu esse arquivo, está nessa pasta data input.txt e coloca a mensagem de boas-vindas, né? E em seguida ele entra no que eu chamei de main screen. Então você consegue observar aqui uma visualização textual em ASCII, né? De um puzzle em aberto, né? Então vou falar um pouco sobre essa tela de abertura. Então ela possui os números já presentes no tabuleiro aqui, em branco. Os espaços vazios aqui são os locais onde o jogador pode colocar um dígito. Aqui na parte de cima a gente tem a numeração das colunas e aqui a numeração das linhas para facilitar o posicionamento de novas peças no tabuleiro, que vai ser através de coordenadas, linhas e colunas. Então nessa tela principal a gente tem um espaço para mensagem, ou seja, onde o programa vai interagir com o usuário explicando o que está acontecendo, e o menu de opções. São simplesmente 4 opções, um para jogar, 2 para começar um novo jogo, caso esse aqui não seja interessante, 3 para sair e 4 seria o pedido de ajuda. E aí o cliente pode escolher, o usuário, né, vai informar um número de 1 a 4 e dar um Enter. Por exemplo, 4 aqui, vamos pegar aqui uma ajuda para entender o que é o Sudoku. No que você pressiona a opção de Help, então é impresso na tela em cor diferente uma ajuda, explicando qual é o objetivo do Sudoku, né? O objetivo é preencher essa grade 9 com números de tal maneira que cada linha e coluna ou nonet, que é uma seção quadrada dessa 3x3, contenha todos os dígitos entre 1 e 9. As regras são apenas 2. Cada linha, coluna ou quadrante desse, nonet, pode conter cada um dos números de 1 a 9 exatamente uma vez. Não pode aparecer mais do que uma vez, tanto numa linha, quanto numa coluna, quanto dentro de um quadrante desse. E a soma de todos os números em um quadrante, uma linha ou uma coluna tem que ser 45. E aí tem no final aqui, presse qualquer tecla e dê um Enter para voltar ao menu principal. Então ao dar Enter aqui, ele volta para aquela tela main screen, onde o usuário pode escolher uma dessas 4 opções. Se ele escolher 3, ele sai e volta para o prompt de entrada. Se ele não gostou desse puzzle que está aqui, ele pode escolher a opção 2 e ele vai gerar um novo puzzle. E essa lista de puzzles que tem para resolver está dentro daquele arquivo de entrada input.data. Esse arquivo desse exemplo aqui, ele tem poucos puzzles, acho que se não me engano são 5 puzzles. Então se eu seguir aqui escolhendo a opção 2, não gostei desse, eu quero tentar um outro. Ele gera um pouco mais difícil, não gostei desse. Eu vou sempre na opção 2. Até que eventualmente vai esgotar a lista de puzzles que o seu jogo tem. Aí quanto mais puzzles, melhor, né, para o seu jogo. Então cabe a você criar um arquivo de entrada com muitos puzzles para o jogo ficar interessante. Aí eu voltei para o primeiro puzzle. É uma lista circular, né? Aí finalmente eu posso escolher a opção
1, que é jogar. Então, ao escolher a opção 1, notem que esse nome aqui vai mudar porque a gente vai para uma segunda tela, né? A opção 1, ele vai para a tela de Action Mode, justamente é quando você começa a jogar. Então, no Action Mode, você continua vendo o tabuleiro do Sudoku. Aqui em amarelo, você tem algumas mensagens informativas para você, por exemplo, quantos checks left você tem. Esses checks eu vou explicar daqui a pouquinho. Ele dá uma dica mostrando quantos dígitos ainda podem ser usados, porque vários dos dígitos já foram esgotados. Por exemplo, o dígito 1 já foram usados todos os dígitos 1 possíveis, os 9 1s possíveis, né? Ó, tem um aqui, um aqui, um aqui, então não tem mais como jogar um dígito 1. Mas o 3 ainda pode ser utilizado, o 7, o 8 e o 9. E para facilitar o usuário não ter que ficar decorando os comandos, eu sempre mostro essa sintaxe de comandos para ele saber como jogar. Então são basicamente 1, 2, 3, 4, 5 opções. Se ele der um Enter sem nada, ele volta para o menu anterior. Vou fazer aqui um Enter, ele volta para o menu inicial. Sim, aí o segundo comando é o de jogo. É o P, né? Seria esse comando aqui, para eu posicionar um certo número no tabuleiro em uma localização row e column, linha e coluna. Então eu vou colocar P, a letra P, olhem aqui embaixo onde eu vou entrar com o comando, P, eu quero jogar nessa posição aqui, então vai ser linha 1, coluna 2, então eu vou lá, P, 1, espaço 2, espaço, e aí o último item do comando é o número que eu quero posicionar lá. Tem que ser um desses números que estão aqui, né? Se eu tentar colocar um número diferente, vamos ver o que vai acontecer. Se eu colocar 4, que já está aqui, né? Ele vai dar uma mensagem avisando para você, olha, isso aí não é um movimento válido para fazer. Mas, se você quiser manter, o problema é seu. Porque o 4 já foi esgotado, e tem um 4 aqui do lado, né? Então ele coloca em vermelho para dizer, olha, esse movimento aqui é inválido. Eu vou deixar, mas é inválido. E outra coisa que aparece aqui diferente é que eu marco a linha ou coluna visualmente com essas duas setas para ficar mais fácil de perceber onde é que você está jogando. Tá? Aí no caso, o outro comando útil é esse U e Enter, que seria o Undo. Se eu simplesmente pressionar U e dar Enter, ele volta e desfaz o movimento que eu fiz por último. Tá? Ou eu poderia usar o comando de remoção, que é R, 1, 2 e aí dá Enter. Nesse caso aqui era mais fácil desfazer para não ter que digitar ali em coluna e mais o comando R. Então vamos lá, vamos fazer uma jogada válida, vou colocar de novo P, linha 1, coluna 2, eu vou jogar nessa posição, por exemplo, o valor 3, vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Então ficou em azul para destacar das peças que já vieram prontas, as que já vêm pronta no tabuleiro, no puzzle, ficam em branco. E as novas que eu estou posicionando ficam em azul ou vermelho se for uma jogada inválida. Então 3 é uma jogada válida, não sei se é a correta. Então eu posso jogar o 3 aqui e, por exemplo, na posição 3, 2 eu posso jogar o 9. Então vamos lá, posicione na linha 3, coluna 2, a peça 9. E ele colocou o 9 aqui. Então, por enquanto estão em azul, porque é uma jogada possível. Ela é uma jogada que logicamente está correta, não sei se ela resolve o puzzle. Então, se você quiser trapacear, você pode usar um check, que é como se fosse uma checagem para saber se essas jogadas estão certas. Por isso que são poucas, o ideal é que você reduza isso aqui ao mínimo, né? Porque só deve ser utilizado esse recurso quando for em última instância, quando você está para fechar o jogo e tem uma dúvida sobre uma peça ou outra, você usa um check, que é justamente esse terceiro comando aqui. Você coloca check, ele vai checar se os movimentos que estão no tabuleiro são corretos ou não. Então, por exemplo, se eu usar check aqui, botar o comando C e dar Enter, apareceu em verde, então isso quer dizer que de fato o 3 é aqui e o 9 é aqui. Tá? Estão na posição correta, ele coloca a checagem foi terminada, pressione Enter para continuar. E repare que a quantidade de checks left diminuiu de 3 para 2. Então se eu der um Enter aqui,
ele volta ao normal. Para poder mostrar de que maneira esse check pode ajudar, eu vou tentar voltar aqui e simular jogar um 9 aqui e um 3, né? Se bem que o 9 não vai deixar porque ele já tem um 9 nessa linha, ele vai dar a mensagem de erro. Aqui nesse espaço aqui, que seria 5, 4, eu posso jogar, por exemplo, eu vou olhar as que tem sobrando, né? 7 já tem aqui, vai ser o 8, né? Então eu posiciono na linha 5, 4, a peça 8, e ele vai lá e coloca o 8 aqui. E por fim, na posição 9 e 7, só tem um dígito sobrando, que é o 7, né? Então provavelmente deve ser esse dígito aí. Eu posiciono na linha 9, coluna 7, o dígito 7. E aí aparece a mensagem: congratulações, você resolveu o puzzle, pressione Enter para continuar. Então o puzzle está completo. Aí eu posso jogar de novo, que seria estranho, né? Mas eu posso optar por um novo jogo. Esse aqui já está um pouco mais difícil, né? Então vamos jogar esse jogo aqui, para jogar. Eu voltei para o main screen. E agora eu vou voltar, eu vou entrar na parte de ação do jogo. Action Mode aqui em cima. Então, novamente, agora ficou mais interessante porque eu não conheço as peças que eu posso... Tem várias possibilidades. Por exemplo, aqui eu poderia jogar, por exemplo, será que dá certo um 7? Posicione na 1, 2, o valor 7. Ele diz que é uma jogada válida, mas não quer dizer que é a jogada certa. Aqui nessa posição eu poderia jogar um 2, eu acho. Não, 2 tem aqui embaixo, um 3. Acho que dá certo um 3. Posicione na linha 1, coluna 3, um 3. Opa, deu errado aqui. Então ele deu uma mensagem, porque já tem um 3 aqui embaixo. Então eu posso usar o undo e ele desfaz. Então vamos colocar o 4 já tem ali, o 5. O 5 parece ser uma jogada válida. Vamos testar aqui. Posicione na 1,3, o 5. Aí ele aceitou como ok. Vamos tentar preencher pelo menos esse cara aqui. Posicione só mais uma jogada na linha 2, coluna 1. O valor que poderia ser aqui, 1, 2, poderia ser o 2? Pode ser o 2. Acho que não vejo problema em jogar o 2. Ele colocou o 2. Então nesse momento, claro que não é o momento ideal, mas se você quiser fazer um check, de novo, esse check é o último recurso, mas vamos supor que eu quero usar o check só para poder demonstrar para vocês. Se eu dou como do check agora, ele vai mostrar que eu acertei o 5 e acertei o 2, mas o 7 não é nessa posição, então provavelmente o 7 vai ser aqui nessa outra. Então o check é uma trapaça que eu uso no meio do jogo para saber se as jogadas que eu fiz estão certas. As jogadas corretas vão aparecer em verde e as jogadas erradas vão aparecer em vermelho. Então agora que eu sei que isso aconteceu, quando eu der um Enter aqui, eu volto para o modo normal e as cores voltaram ao azul. Então eu sei que essa posição aqui está errada. Não vou usar o undo porque ele vai tirar o 2 e o 5. Então eu vou usar o comando para remoção, que é esse terceiro comando que a gente não tinha usado ainda. Eu vou colocar remova da linha 1, coluna 2. Não precisa dizer qual é a peça. Ele vai remover a peça que tiver na linha 1, coluna 2. Então Enter e desapareceu. E aí eu sigo o jogo, né? A partir daí eu saio jogando normalmente. E se por acaso eu quiser desistir, né, que é o comando de voltar, se eu der um Enter sem fazer nada, ele vai tentar voltar para o menu anterior. Então, se eu der um Enter sem fazer nada aqui, ele volta para o menu anterior. Mas repare que o jogo ainda está funcionando, né? Então, se eu quiser jogar eu voltar para o jogo, eu aperto 1 e volto para o jogo e continuo a jogar. Vamos dar um Enter mais uma vez, ele volta para o menu principal. Agora, se eu quiser trocar de jogo, eu quero desistir, eu aperto 2, ele vai dar uma mensagem porque eu já comecei a jogar. Ele vai dizer, olha, tem certeza que você quer sair, abandonar o jogo? Aí eu posso dizer sim, yes, ou no, o default é no, ele volta para o jogo. Então se eu der um Enter aqui, ele volta para o jogo, mas aí não, eu quero sair, quero um novo jogo. Aperto 2, ele pergunta se você quer sair, dessa vez eu vou dizer que sim, e aí ele vai oferecer um novo jogo para mim. E por último, se eu quiser sair, eu só dou um 3, um quit, e ele sai do jogo. Então essa é a execução do Sudoku interativo e é justamente o trabalho que vocês vão ter que desenvolver. Okay?
Vou mostrar agora como é que é o arquivo de entrada para vocês. Vamos ver aqui. Input. Vamos mostrar o arquivo de entrada. Como é que é a convenção? Vai ser os valores de um sudoku resolvido, todo preenchido, né? As 9 linhas e 9 colunas. Só que os valores que eu quero que não apareça, eu coloco como negativo. Então, não vai aparecer o -3, não vai aparecer o -9, não vai aparecer o 8, nem vai aparecer o 7 aqui embaixo, que é justamente aquele primeiro tabuleiro que eu mostrei no início. Então, as peças que eu não quero que apareça, eu vou colocar com negativo. A vantagem dessa anotação é que em uma única, digamos, unidade, né, em única 9 linhas, eu tenho tanto o puzzle quanto a resposta. Eu tenho as duas coisas numa só. O seu trabalho vai ser achar puzzles resolvidos e sair colocando negativo as peças que você quer esconder, né? Ou então você desenvolve um solucionador de puzzle que resolve os puzzles que você encontrar na internet e aí você vai colocando as respostas em negativo. Enfim, essa parte não é tão importante assim porque tem a ver mais com quem for de fato usar o jogo, né? Vai ter que se preocupar em fornecer um arquivo de entrada com vários puzzles se achar interessante. Como o nosso objetivo aqui é desenvolver o projeto, então vocês podem usar esse meu arquivo de entrada e sem nenhum problema. Então essa é a forma do arquivo de entrada. Espero que tenha ficado claro, pelo menos essa parte do funcionamento do jogo, e aí durante os nossos encontros virtuais a gente vai discutindo como é que isso pode ser implementado, que elementos a gente vai criar dentro do programa, como estruturar a sua solução. Ok? Espero que tenham gostado do novo desafio.